Nossa missão é a verdade, com amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, Casa de Pai Joaquim de Angola e de Vovó Cambinda da Cachoeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente termina a série de 3 vídeos que nós falamos sobre as funções dos médiuns dentro de um terreiro de Umbanda. Assim que a gente ingressa em um centro de Umbanda, quando a gente vê o terreiro, a gente vê basicamente, e assim é a dinâmica do Cuca e em muitas casas de Umbanda, a gente vê 3 tipos de trabalho, essencialmente, que é o médium cambono, o médium de passagem e o médium de consulta. Caso vocês queiram ver os outros vídeos, o link está na descrição deste vídeo. E hoje a gente vai falar sobre os médiuns de consulta, que Allan Kardec categoriza como os médiuns de psicofonia, e que nós, de forma mais moderna e não tão pura, nós chamamos de médiuns de incorporação. E por que não é de uma forma tão pura e tão correta? Porque quando nós falamos em incorporar, a gente tem a falsa impressão de que o guia espiritual ele entra no corpo do médium, toma posse das faculdades mentais, das faculdades psíquicas, das faculdades motoras do médium e utiliza ele como marionete. E não é assim. Um médium de consulta, o fenômeno da mediunidade, da incorporação, ela se dá através de acoplamento fluídico, acoplamento áurico. A entidade espiritual, o guia espiritual, ele se aproxima energeticamente do médium de consulta e ali inicia o transe mediúnico. E esse transe mediúnico ele pode se dar de forma absolutamente consciente. O médium tem total consciência daquilo que está falando, daquilo que está gesticulando. Pode ser num fenômeno de semiconsciência, em que o médium está num torpor, ele está ora mais consciente, ora menos consciente. E pode ser de forma totalmente inconsciente. O modelo totalmente inconsciente, hoje nos terreiros de Umbanda, é muito raro. E também há uma falsa impressão de que o tipo de mediunidade ou o tipo de consciência, se ela é mais ou menos profunda, ela daria melhor ou pior modelo de mediunidade. E não tem nada a ver. O fenômeno mediúnico bom, se assim podemos dizer, ele está basicamente na identidade moral do médium e essa afinidade fluídica com a entidade espiritual, com o guia espiritual. E esse momento do transe mediúnico é um momento no qual o guia ele consegue se manifestar através do aparelho fonador do médium e passar a mensagem para os necessitados, para os consulentes. E quando a gente olha um terreiro, a gente acha, vê um guia curimbando, vê uma entidade espiritual utilizando dezenas de charutos, fumando, bebendo, em alguns centros de Umbanda acontece isso. O fenômeno mediúnico, que se pode ser considerado bom ou ruim, está na qualidade do médium e não está na fenomenologia. O bom médium não é aquele que pisa em caco de vidro, que cospe fogo, que toma 2 garrafas de conhaque. Isso não quer dizer que ali há um bom ou mau médium. Ali está dizendo que há um transe mediúnico, possivelmente. Mas isso não quer dizer que a mensagem seja boa e nem tampouco que o médium esteja a serviço do bem. A mediunidade, ainda mais na hora da gente passar a mensagem espiritual, na hora das consultas espirituais, o médium ele precisa estar com afinidade energética e fluídica e, basicamente, moral com o guia espiritual. Tanto é que um médium de consulta, ele se prepara durante um tempo, ele vai se afinizando com aquela entidade,
até o momento em que aquela entidade entende que o seu aparelho, o seu médium está pronto e vai lá e risca o seu ponto e dá o seu nome, e ali iniciam-se os trabalhos da caridade através da consulta espiritual. Mas é bom deixar bem claro que quando a gente entra no terreiro e vê como o médium de consulta como sendo aquele que demonstra o maior fenômeno mediúnico dentro do terreiro, não existe médium mais ou menos importante dentro da corrente espiritual. O que existe são trabalhos distintos em prol da caridade. Então, o médium cambono é tão importante quanto o médium de consulta, o médium de consulta é tão importante quanto o médium de passagem, o médium de passagem é tão importante quanto um cambono. Não há diferenciação e potencial de trabalho espiritual. O que a gente precisa entender nesse vídeo especial, quando a gente vai falar sobre a incorporação, sobre o médium de consulta, é que ele pode ser, na visão das pessoas que estão entrando e se consultando, como sendo o mais importante, porém não é. Esse é o primeiro ponto que precisa ser deixado bem claro. O segundo ponto é que o fenômeno mediúnico ele não se dá através de uma incorporação da entidade adentrando no corpo, como a água entra num copo. Ela se dá através da identidade energética. Que isso fique muito claro para que a gente possa ver dentro de um terreiro de Umbanda o verdadeiro trabalho mediúnico sendo realizado. Então, a gente hoje termina essa configuração, a explicação, ainda que muito breve, desses três tipos de trabalho dentro do terreiro. Do cambono, do médium de passagem e do médium de consulta. Quando vocês chegarem, em especial no terreiro, no Cuca, vocês vão conseguir vislumbrar muito bem esses três tipos de trabalho. E tenham certeza de que todos nós estamos ali, seja qual tipo de trabalho for, prestando o serviço em prol da caridade, em prol do bem maior, conforme ensina Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambina da Cachoeira. Que nosso Pai Oxalá possa nos abençoar, trazendo sempre a paz, a sabedoria e a resiliência para os nossos caminhos. Que São Francisco de Assis esteja conosco. Muita paz.